sentar não. Você dizer. Sim, senhora. Eu tenho que lhe dizer das minhas coisas. Eu amo você. Isso faz é tempo. E foi. Porque teve uma turma de manhã em casa. Foi. Teve uma turma na casa aqui, meu irmão, quando ele era pequeno, de 2 anos de manhã, saiu. Não é porque de manhã, liga mais tempo que a gente arruma essas coisas, né? Já viu pra ele? Já pode comunicar. Só a mulher aí, a mulher. Só pode. Aí a gatona, né? Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. Então vamos aí a entrada. Deixa eu só falar com ele aqui. Devia ter botado a mão no sala. Para mostrar o xixi também. Eu abraço, né? Vou levar essa moça. Papai. Mária, minha amiga lá do hospital. E eu trabalhando para vocês. Não, não dá pra tu. Um abraço para ele. Ah, tá segurando a mão de Ana. Olha, tem pizza? Pizza, você obrigada. Fiquem à vontade, viu? Passarinho. Vou só ver se tem que ir pra fora da ajeitar.
Olha de novo aqui, pessoal. Conheci o meu avô, ao contrário dos meus primos, filhos do tio Maurício, tá? Mas eu conheci meu avô através do meu pai, pelas histórias que ele sempre contou, e trouxe muito ensinamento para o meu pai, para os meus tios, Clodoaldo e tio Maurício. Essa figura também é bastante emblemática, essa fotografia. Temos aqui os 3 meninos, Maurício, Clodoaldo e Clóvis. Isso, há 2 anos nós fizemos um filme da família que vocês podem, eu acredito que boa parte já tenha visto no YouTube. Tivemos a oportunidade de ir com tio Maurício e papai, e na época o nosso primo José Lacerda representando o tio Clodoaldo. Nós tivemos uma conversa bem informal, onde a história da família Lacerda foi contada, e temos isso no YouTube. E eu acho que eu posso dizer que o tio Maurício era tão católico e religioso através do nome de todas as filhas e filhos que ele tem, tá? Homenagem à Nossa Senhora, tá? Sempre divertida, sempre alegre, nunca vi tio Maurício, tio Clodoaldo reclamando de nada, sempre sorridente, sempre brincalhão. E meu pai naquela época, talvez ele tenha pego talvez tenha sido a fase em que a criança já entrando na adolescência, onde ele sentiu mais fortemente todas aquelas adversidades. E eu acredito que essas adversidades que meu pai passou forjaram nele uma personalidade muito forte. Tá? Tanto é que nós temos um livro da formatura de 2º grau do meu pai, onde uma das frases que ele fala no mundo é preciso ser forte. Eu serei um forte. E como eu falei, meu pai sempre teve uma formação moral própria, muito rígida. Eu acho que ele se impôs demais uma formação rígida, militar Caxias. Isso ele levou pela vida inteira. E aqui eu tenho foto da época que ele serviu o exército. E uma das coisas também não foi só o meu pai ter falado do que o meu avô Lacerda contava, mas eu tenho na memória muitas coisas que meu pai também falou. E eu diria que são parte do que eu chamo filosofia cloviniana. Tá? Então meu pai tinha um conjunto de pensamentos filosóficos bem distintos. Tá? É uma coisa que eu lembro. Papai chegou a morar em São Paulo. Imagina o nordestino morar em São Paulo na época de inverno, é um fio de rachar. E ele me disse o seguinte: meu filho, olha, eu era magro, esquelético, e eu ia dormir de cueca. Eu tirava minha roupa, dormia de cueca e deixava as janelas do quarto abertas. E eu fazia isso para forçar o meu organismo a produzir gordura para eu ficar mais gordo. E naquela época eu achei papai realmente uma filosofia impressionante. Muitos anos depois eu imaginei, papai, que não seria mais fácil comer uma macarronada para o senhor engordar e dormir bem coberto, no calorzinho lá em São Paulo. Mas essa sempre foi a formação do meu pai, onde praticamente ele achava que a dificuldade fortalecia a alma. Para alguém que passou essa vida toda de privações, de dificuldade, de mudança, Aracaju, Recife, tá? Essa formação quase de Caxias, exército, quase de ir para a guerra, uma vida muito preto no branco. Para quem tem uma vida muito preto no branco, para um homem que tem uma vida muito preto no branco, é preciso alguma cor nessa vida, né? Eu acho que nós sabemos o que é que dá cor na vida de um homem. Meu pai foi, eu não sei onde o senhor conheceu mamãe e papai, se foi em Recife ou se foi em Surubim, mas eu sei que em Igaraçu, né, ela trabalhava em escola, não era isso? Foi um homem de uma oratória impressionante, admirado por políticos da situação e muitas vezes da oposição. E essa foto também é uma foto que mostra a união dos 3 irmãos, né? Sempre foi uma família unida, tá? Uma família grande, que o Maurício com, acredito que 6 filhos, não é? Tio Clodoaldo 5, 4, eu não lembro quantos, 5 filhos. Papai com 3 filhos, então uma família grande, unida. Uma das coisas que eu sinto saudade são dos domingos, dos finais de semana, lá na casa de Candeias, que a família se reunia na casa de Maurício, ou lá na casa de Clodoaldo, na Embiribeira. Tá? Eu lembro que eu fiz estágio no Foto Beleza na Manuel Borba, e naquela época era fácil sair da Manuel Borba e ir para Embiribeira em 15 minutos, né?
Marcão, nosso saudoso primo, Marco, eu acho que ele fazia em 5. Daí ele tinha um cossel amarelo, que ele cruzava aquele Imbiribeira rapidamente, tá? Então são momentos de família que a gente lembra que nunca esquece. Tá? E isso nós devemos aos 3 irmãos, a tio Maurício, o tio Clodoaldo e ao meu pai. Essa foto mostra as 2 mulheres do meu pai, da vida do meu pai, a minha mãe e a minha avó. Isso deve ter sido alguma cerimônia em Igaraçu. Papai, só para o senhor saber, eu estou falando de algumas imagens que eu estou colocando aqui na tela, tá? Se o senhor ver, se quiser olhar um pouco, a quem tanto devemos, pelo enorme coração de ter passado anos e anos vivendo e cuidando da nossa avó. Então, a Lauda, o nosso agradecimento eterno. Bem, daquela união, né, meu pai, com mamãe, teremos que ter 3 filhos. O mais bonito está no lado esquerdo. Maurício, sempre sorridente e alegre. E Djanise. E essa foto de Djanise, você devia ter o que aqui? Uns 4 anos de idade. 2 anos. 2 anos de idade. Uma das fases que mais marcou meu pai foi o período em que ele foi prefeito de Igaraçu. Papai teve a honra e o privilégio de ser prefeito de Igaraçu por 2 vezes. Essa foto mostra a Igaraçu antiga naquela época. Eu não sei se era uma procissão de Santos Cosme e Damião, né, os padroeiros da cidade de Igaraçu. Mas papai sempre, uma das marcas das administrações do meu pai, foi a cidade de Igaraçu era uma cidade muito pobre. Não existia saneamento básico, não existia rua, era tudo rua de barro, com lama, as crianças brincando na rua, com barriga de verme, né, com problemas de saúde. Uma das marcas do meu pai foi pavimentar ruas em toda a cidade de Igaraçu e construir escolas. Um dos livros que eu tenho lá em casa é falando sobre tudo que papai fez na administração de Igaraçu. E o que mais se vê são pavimentações de ruas, urbanização, saneamento básico e construção de escolas. Meu pai sempre acreditou que sem o conhecimento, sem a educação, não se constrói uma geração. E nesse perfil do meu pai de perfeccionismo, ele se formou em filosofia, se formou em direito, ele é advogado, e se formou em odontologia. Esqueci mais alguma coisa, papai? Licenciatura, História e Geografia. Licenciatura, História e Geografia. Esqueci alguma coisa, papai? E como eu falei, meu pai tinha um dom da oratória impressionante. Uma das coisas que eu lembro nessa época foi que em um encontro de prefeitos de todo o Brasil, em Brasília, no Congresso Nacional, eu acho que meu pai representava um grupo de prefeitos, não sei se da região, papai, do Nordeste, mas o meu pai me falou e outras pessoas que estavam presentes me falaram que meu pai fez um discurso na tribuna do Congresso Nacional que foi aplaudido de pé. Naquela época, ainda na época do regime militar, que foi quando o papai foi prefeito, a oposição era muito ferrenha. E uma das coisas que eu lembro também daquela época, quando meu pai saiu da prefeitura, existia um grupo de oposição que fazia avaliação de todas as prefeituras e todas as administrações. E de todas as prefeituras da época da situação, eu acredito que Igaraçu foi a única ou uma das poucas administrações que tiveram aprovação à chancela de todos os grupos de oposição que faziam oposição a qualquer administração do regime militar. Essa foto mostra um dos eventos, eu acho que na época que tinha um programa de televisão, papai, eu não sei se na época na TV Tupi, que era cidade contra cidade, e nós tivemos a representação de Igaraçu e estávamos todos lá nesse show de TV que era jantar. E essa foto mostra a alegria do meu pai ao lado da minha mãe. Para finalizar, eu queria mostrar essa foto porque eu acho que ela resume uma época de felicidade,
nós temos aqui a minha tia Lourdinha, meu tio Maurício, minha tia Silvia, Clodoaldo sentado, minha mãe, meu pai, e tem aqui uma pessoa que apareceu de gaiata aqui, não é, Ana? A Ana está aqui, né? Ana resolveu aparecer ali na foto. Mas eu lembro na nossa infância que Itamaracá era todo final de semana que a família se reunia. Eu sempre via a nossa família feliz, aproveitando aquela época. E eu acredito que meu pai construiu essa casa. Meu pai nunca foi muito social, né, pai? Então, meu pai deixava os familiares, os sobrinhos se divertirem. Papai, às vezes, se intocava em algum lugar, não sei fazendo o quê, papai, estudando alguma coisa, ou lendo, ou preocupado como seria a semana que vem, voltando lá em Igaraçu com tantos problemas. Uma das coisas também que quase que eu esqueci aqui para dizer, que eu quero mencionar, na época em Igaraçu que papai foi prefeito, eu e meu irmão, minha irmã, nós presenciamos silenciosamente muitas coisas, muitos fatos que eu acho que hoje em dia as crianças seriam mandadas para algum psicólogo. Mas eu lembro muito bem que um dia meu pai voltou, nós estávamos em Itamaracá, ele retornou de Igaraçu e ele retornou com um curativo muito grande nas costas. E esse curativo foi resultado de uma tentativa de assassinato. Meu pai estava em Igaraçu. Meu pai, por ser uma pessoa muito rígida e rigorosa com o certo e com o errado, alguém não muito satisfeito com a forma como meu pai lidava com a administração pública, entrou na prefeitura, pegou meu pai pelas costas e esfaqueou. Um outro evento que também foi muito marcante na nossa vida foi, isso foi contado por minha mãe, quando eles retornaram também novamente de Igaraçu, e em uma dessas escolas que havia sido construída por papai, o piso ainda estava muito molhado, haviam 2 serventes ajudando papai e mamãe na arrumação da escola. Meu pai sempre foi muito participativo em tudo que ele construía. Uma das coisas que eu também aqui aprendi com o papai foi a combinação correta, a mistura correta de cimento com areia. Porque meu pai, nesse trabalho todo de pavimentação, de construção, ele sempre disse para mim: meu filho, eu visito pessoalmente todas as construções, para garantir que nenhum construtor vai colocar mais areia do que cimento na mistura. E em uma dessas escolas que meu pai estava trabalhando com minha mãe e com essas 2 serventes, o piso estava molhado e meu pai foi abrir a geladeira. Ele levou um choque que ele ficou colado na geladeira. Ele não conseguia largar a geladeira. As 2 moças muito religiosas só ficaram dizendo Virgem Maria. Virgem Maria, e ficaram estáticas. A minha mãe não falou absolutamente nada. Ela pulou em cima de papai e derrubou papai fora da geladeira. Então, meu pai, se o senhor não se lembra disso, dessa vez a sua saudosa esposa literalmente lhe salvou. E eu havia iniciado essa apresentação mostrando essa imagem. E essa imagem é a imagem do rei Arthur na Távola Redonda, está no seu reino de Camelot. Eu acredito que o meu pai, em toda a sua vida, em todas as suas adversidades e dificuldades, ele criou para si um Camelot. Os seus princípios morais definiram quem nós somos, quem seremos e quem meu pai ainda insiste em ser há 94 anos. E uma das coisas também que nós tentamos convencer o meu pai aos 94 anos é: papai, vá para a praia, faça como os outros aposentados, vá jogar dominó, não é? Vá fazer uma coisa mais relaxada. E como meu pai sempre foi teimoso, não adiantou de nada. Ele não joga dominó, nem joga baralho. Ele resolveu sentar e escrever um livro. E esse livro tem muito, eu acredito, tem muito dessa história, motivo pelo qual eu falei toda a história, tudo que eu vivi e conheci do meu pai, para que nós possamos entender o que levou meu pai a chegar a esse patamar na vida aos 94 anos de escrever esse livro.
Eu acredito que meu pai nunca foi religioso. Eu não lembro um domingo de meu pai ir para a igreja ou entrar na fila para receber a comunhão, apesar de ter tido uma formação muito forte, uma formação católica muito forte. A minha avó era uma pessoa muito religiosa. Se não tivesse sido pelo catolicismo, meu avô José Lacerda não teria conhecido minha avó, porque uma das coisas que nós conhecemos foi que o nosso avô Lacerda foi fazer fotografia lá em São Miguel, né, no Rio Grande do Norte, e andando na rua da igreja, vinha a minha avó com uma amiga, e estavam trabalhando na quermesse, né, na quermesse da igreja. E foi assim que meu avô, na cara de pau, puxou o assunto com minha avó e estamos aqui. Então, o meu pai e os meus tios sempre tiveram uma formação e um acompanhamento religioso muito forte. Mas eu acredito que meu pai, por essa ânsia em se provar, em se superar, ele não foi tão religioso como os meus tios foram. Mas mais cedo ou mais tarde essas coisas vêm para balançar a gente lá antes de dormir. E é isso que eu quero que vocês analisem ao ler o livro do meu pai. O título do livro é emblemático. Deus existe, mas não o que o homem criou. Eu acredito que esse livro é um encontro de meu pai com o seu Criador. É ele chegando em termos com o seu Criador, mas ainda colocando mais perguntas do que certezas. E como resultado disso, ele vai, bem provavelmente, escrever um outro livro. Então, meu pai, aproveite essa tarde com seus familiares, com seus amigos. É uma honra ter todos vocês aqui. Eu estou há 24 horas praticamente sem dormir. Tive um voo internacional ontem, fiz escala em São Paulo, cheguei ontem aqui em Recife e retorno amanhã. Mas eu tinha a obrigação de estar aqui privilegiando o lançamento do livro do meu pai com a presença de todos vocês, familiares e amigos. Muito obrigado. Bem, pai, não sai agora não, fica aqui, o senhor tem o microfone. Vira de frente. O senhor tem o microfone. Ele se formou e Maurício cuidou, e Clodoaldo, do salão de beleza que nós tiramos retratos lá. Então, eu não poderia jamais esquecer esse momento que ele me chamou, eu moro também aqui em Boa Viagem, e então, ainda ontem, eu estive com ele, e ele me lembrou, olha, o lançamento do meu livro. Eu digo, estarei lá. E jamais eu poderia faltar. Porque a amizade nossa com o Clóvis não é de 10 nem 20 anos, não. Ele deve ter mais de 80. Eu estou com infância. Mas naquela época existia infância. O pai dele era protético e cuidava da dentadura dos meus pais também. E ali éramos vizinhos. Na rua, que eu não me lembro qual era, Massaranduba, uma rua Massaranduba. Então nós vivíamos e brincávamos naquele areal, sadio, sem nenhum perigo da vida, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo era amizade, era amigos também. E hoje, eu jamais poderia deixar Clóvis sozinho, sem que ele não tivesse feito esse livro, escrito o livro, né? Então me chamou. E ainda ontem eu estava com ele lá no apartamento, Boa Viagem, e ele disse assim, você vai, jamais eu poderia perder o lançamento desse livro, porque a nossa amizade é muito grande, dele, de Maurício, de Clodoaldo, de todos os irmãos. Era uma família. Hoje restam poucos dentro. Na minha família restam poucos, na dele restam poucos. Mas eu estou muito grato de ter sido convidado pelo meu amigo Clóvis Lacerda, amigo de muito... Levantar, questionar, qual é o Deus que nós
temos? Qual o Deus que nós criamos, ou que foi criado pela humanidade? Então eu tive a oportunidade de já ver o livro e fiquei muito feliz em hoje estar aqui, cumprimentá-lo, cumprimentar os filhos, cumprimentar os amigos e os presentes, porque hoje é um dia ímpar. Hoje é o dia que lança esse livro e que vai dar a sua tarde de autógrafo. Professor Clóvis, a importância sua é muito grande, inclusive na maçonaria, onde eu fui retornado através dele e que tivemos grandes momentos de alegria e satisfação junto, vivendo não a religiosidade da maçonaria, mas a condição que é imposta ao maçom de acreditar num Deus, um ser supremo e que, acima de tudo, governa todas as coisas. Então, professor, meus parabéns, meu mestre e amigo. E que, como foi citado, o outro livro também chega a sair e nós estejamos aqui para, em conjunto, poder estar presente no lançamento. Mais alguém? Opa, meu primo. Ladislau. Meu amigo Clóvis. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Ladislau. Eu sou da família desse rapaz que está aqui lançando o livro. Me sinto muito orgulhoso de ser primo dele, participar dessa história aqui. Esse rapaz, para nós, ele tem uma história muito importante, pois ele foi uma peça fundamental na nossa vinda aqui para Recife. Os seus familiares se deslocarem de São Miguel e vir para Recife e começar uma história. Se meu pai aqui estivesse, estaria dizendo: meu irmão, siga em frente, Deus existe. Porque os dois conversavam bastante sobre a existência de Deus, sobre a religião. Papai, como o Clovinho já falou, era aquela pessoa calma, tranquila, ponderada. Ele tinha a grande virtude de saber ouvir. Ele tinha a grande virtude da escuta. E ele nos levava a refletir sobre os nossos questionamentos. Ele não nos dava respostas. Ele simplesmente perguntava: meu filho, minha filha, Clóvis, o que é que você está pensando? Você está dizendo isso, isso e isso? E você já pensou se fosse o contrário? O que é que você ganharia com isso? E em cima desses diálogos que nós tínhamos com o papai e com o titio, nós conhecíamos a nossa história, a história da família, as dificuldades pela qual a família passou, e aprendemos a fazer escolhas. Não escolhas pensando nos bens materiais, mas escolhas pensando nos bens espirituais, na amizade, na solidariedade, na fraternidade entre os irmãos. Então, é isso que eu gostaria de falar também sobre titio, porque como irmão do meio, ele me recordo como se fosse hoje. Toda semana ele estava lá no foto conversando com o papai. Os dois se encontravam semanalmente e saíam para almoçar juntos. E ali eles conversavam, recordavam a infância, recordavam a adolescência e as dificuldades pelas quais eles estavam passando. Nunca os vi se queixando da vida. Muito pelo contrário. Sempre os vi colocando que a vida era boa e que cada um de nós deveríamos ter coragem
para enfrentar a vida e as vicissitudes que essa vida nos dá. E somente para fechar com uma brincadeira, eu digo todo dia, eu sempre fui uma criança calma, tranquila, nunca fui de correr, jogar bola, de pular muro, sempre fui muito recatada. E me recordo, num determinado momento da vida, eu acho que eu devia ter lá meus, sei lá, 5, 6 anos, sentada porque ali no Pina, onde nós morávamos, as ruas não eram calçadas, e encostada aos muros tinham os troncos dos coqueiros, né? Os coqueiros caíam, ninguém derrubava. De velho, eles caíam. E ali formavam bancos onde as pessoas sentavam-se e ficavam a contar histórias, a contar as estrelas, a fazer tínhamos as brincadeiras do passarais, do passar o anel e por aí vai. E eu com uma coleguinha, na época, de rua, não vou citar o nome, pode ser que tenha alguém que conheça, e estávamos brincando quando de repente ela foi lá e botou o dedinho na válvula do pneu do Jeep Williams de meu tio. Eu não me toquei, não sabia nem que aquilo ali ia criar algum problema. Quando eu vejo, vem tio para pegar o carro, para ir para Igaraçu. Ele já dava aulas lá em Igaraçu à noite. Quando ele chega no carro, o pneu estava baixo. Quem fez isso? Ninguém. Quem fez isso? Ninguém. Eu não sabia. E pela primeira vez eu levei 2 palmadas. Então, eu aprendi com isso que a gente tem que ter o devido cuidado. Se não faz, não deixar também que o outro faça. E eu acho que minha ligação com o titio é muito maior por isso. Porque durante toda a minha vida, eu acompanhei os passos dele. Então, quando ele foi para a prefeitura, ele me oportunizou uma série de atividades lá, onde eu pude desenvolver, eu já adolescente, trabalhos manuais, trabalhos artísticos, levamos exposições de pintura para a cidade, né? Fizemos festivais e sempre contando com o apoio e a colaboração, mas nunca com a proteção. Ele dizia, olhe, você é quem tem que tomar consciência de que o que vai acontecer é isso, isso e isso. Tenha a responsabilidade e assuma. Então, agradeço muito a minha formação hoje também, não só aos meus pais, mas ao apoio que eu tive de meu tio. E esse livro, com certeza, vai retratar o que ele pensa, o que ele sente e o que ele é. Com certeza. Rosário, só uma dúvida, as 2 palmadas foi de quem? Ah, de tio, ok. Tio Clóvis, por caso contrário, seria a primeira vez que alguém me falou que tio Maurício deu uma palmada em alguém, porque vocês sempre falaram, o Candinho sempre falou, que se tio Maurício quisesse fazer alguma coisa, ele ficava calado, dava aquele olhar 48, né, e não fazia mais nada. Tá? Mas ele apoiou para sim. Alguém mais gostaria da oportunidade da palavra? Boa tarde a todos. Serei mais breve do que piscar de olhos, né, se aqui é possível. E aí, falarmos de Dr. Clóvis Lacerda Leite, né? Primeiramente, venho verdadeiramente da terra dos Altos Coqueiros, né, que é Igaraçu. Outros municípios, ou alguém por perto aí tenta dizer que é, mas não é, né? Se bem que os coqueiros já estão todos sendo destruídos, né? Então, poucos coqueiros vamos encontrar mais daqui a um tempo, só nas fotos,
foto beleza, né? Certamente vai melhorar a qualidade das fotos dos coqueiros. Obrigado. E a gente, eu, meu nome é Marinaldo, eu vou tentar traduzir para vocês o que representa esse homem, né, na minha formação enquanto cidadão, sobretudo para a nossa cidade, né, de Igaraçu. O Dr. Clóvis representa, ao meu ver, um segmento raro de homens públicos, né, desse país, que é homens honestos, sérios. Né? Cada vez mais nós estamos entrando em extinção. Se quisermos encontrar um político verdadeiramente sério e honesto, daqui a um tempo temos que ir num zoológico atrás das grades e encontrar lá. Porque está complicado, né? Não é que não tenha, tem, mas cada vez mais vai se esvaindo, né? Essa pleiade de pessoas que devem comungar dos ideais de serviço ao próximo. E aí, como também falar dele, também de falar de política, e antes de falar do livro, a política é para pessoas sérias, né? Pessoas honestas. Aí eu costumo dizer que quando os bons se omitem, os canalhas tomam conta, né? E aí, como nós estamos cheios desses indivíduos aí. Bom, vamos falar de coisas boas dele. Então, o Dr. Clóvis foi um homem que revolucionou a cidade de Igaraçu. Igaraçu deve muito, muito a ele, em todos os aspectos da cidade. Não só no aspecto urbanístico, no aspecto de calçamento, ou de cuidar da questão da pedra e da cal, né? Não é isso, também isso. E ele o fez com maestria, com qualidade, levando esses serviços às periferias da cidade. Então, isso que é o mais importante. Ele conseguiu transformar a cidade, e aí o que é mais importante, com tão pouco recurso público, e aí administrando isso com maestria. Mas, sobretudo, o aspecto fundamental da gestão dele foi conseguir ter uma visão futurista. Né? Em um artigo que eu escrevi a respeito do processo educativo do município, eu cito a figura dele e do chefe Narciso, que ele também conheceu há muitos anos, né? Chefe Narciso, com o seguinte viés, que quando foi na visão dele, de administrador, que ele conseguiu perceber questões fundamentais para a cidade. Então, se a cidade hoje tem Rotary Club, deve-se a ele. Se a cidade tem maçonaria, deve-se a ele. Se a cidade tem grupo de escoteiro, deve-se a ele. Né? Então, o Dr. Clóvis conseguiu pensar a cidade em termos de futuro. Né? Talvez ele não estivesse nem se apercebendo que a transformação que estava fazendo para a cidade iria refletir 20, 30 anos depois. Então, passado 45 anos da fundação da nossa instituição, ela ainda continua de pé, com seus trabalhos sociais, atendendo a infância, a adolescência, com dificuldades, lógico, porque quando a gente começa a caminhar com seriedade, tantas forças se juntam para querer atrapalhar e impedir um bom processo, um bom andamento dos trabalhos sociais. Mas lá se encontra ainda. Então, é fruto do que eles deve-se a ele. Ele que começa a trabalhar e pensar também na questão cultural, na questão da preservação da memória e da imagem da cidade. Então, é ele que cria uma coisa fundamental no município que não existia, que é a Secretaria de Turismo e Cultura. Quando ele implanta na cidade essa secretaria e traz consigo Rosa Maria, uma grande radioatriz, lá do Amazonas, traz para o município, e ali ele consegue impulsionar as questões culturais da cidade. Então foi quando de fato a gente consegue impulsionar nesses aspectos. Mas a cidade existia também uma coisa fundamental de resgate de sua raiz, que era a festa do coco, que posteriormente foi relevada a terceiro plano, não se deu sequência em andamento, mas foi com ele pensando também esses atrativos culturais, mas acima de tudo com o viés de valorização de quem faz isso tudo. No caso, o plantador de coco, a pessoa que tirava o coco, enfim, que vivia deste produto, e não apenas os industriais, mas também o cidadão mais comum que vivia em função daquela cultura. Então foi um homem que estava à frente do seu tempo. Então, acompanhei quando adolescente, quando criança, ele e a dona de Janeira, em muitas situações da cidade. Lógico, não tinha a dimensão e a importância do que era esse homem e de que era a esposa que estava com ele. Mas quando a gente cresce, a gente vai tendo uma percepção de uma situação e vai vendo o quanto foi enriquecedor a gestão. Ele, para o município, hoje, se vocês forem lá, tem uma população imensa de pessoas que o conheceram, que começaram a trabalhar no serviço público com ele e que são gratos a ele por tudo que ele fez. Então, isso é o que é mais enriquecedor. E eu diria para vocês
que são familiares, que são filhos, parentes dele, que saibam que vocês estão diante de uma figura única, ímpar, de um homem que veio, sobretudo, para deixar sua marca, né, no processo evolutivo, né, da família e do lugar onde ele habita. Né? Clóvis tem luz própria, tem uma luminosidade espiritual muito grande, muito forte. Né? E aí eu quero deixar aqui, encerrando as minhas tênues palavras, que não é só em Igaraçu que o Dr. Clóvis edificou muito. Não é? A maçonaria pernambucana deve muito a esse homem. Muito, muito. Não é? É necessário o reconhecimento do que ele fez. E a maçonaria brasileira mais ainda. Não é? Então esses segmentos deveriam dar a ele a dimensão e a importância que ele tem. Né? Que ele tem. Então, Dr. Clóvis, parabéns. E o livro dele vem corroborar isso tudo, não é? No campo da metafísica, no campo do ocultismo, no campo das ciências mais aprofundadas, no campo do estudo do espiritualismo. Né? Então, ele está flutuando nisso tudo. Né? O próprio título já traduz isso tudo. Então, fundamentalmente, a essência de alguém que tem sensibilidade, porque sem sensibilidade não consegue se escrever o que ele escreveu, que eu vou ter o projeto de ler, mas sobretudo pelo título. O título já é, sobretudo, emblemático. Isso é que é mais importante e legal em tudo. Então, parabéns à família, parabéns a todos nós, a mim, enquanto cidadão, enquanto pessoa, e, sobretudo, a Dr. Clóvis Lacerda Leite. Muito obrigado. Oi, Dorinha. Minha gente, não sou de microfone, mas gostaria de dizer só 2 palavras. Ao ler o livro, não se preocupem com nenhum segmento religioso. Prendam-se à espiritualidade. Aí vocês vão entender a ligação de Titio com Deus. Ele define um Deus verdadeiro, não o Deus que o homem criou. Mais alguém? Papai, o senhor vai querer dar alguma palavrinha? Um agradecimento? Convidar todos para os comes e bebes? A minha vida às vezes eu sinto o peso dela. Por uma razão talvez de origem espiritual, e quero salientar. Tive um pai que era um modelo de homem. E palavras que influíram na minha vida, e eu não consegui retirá-las até hoje. Eu via muitas vezes meu pai dizer para minha mãe: ó Cília, não compre esta semana carne verde e nem manteiga, porque ainda não tenho dinheiro para pagar o aluguel da minha casa. Os senhores percebem que estas palavras não as esqueci e elas acompanharam a minha vida toda. A minha preocupação era a preocupação do meu pai, não dever cumprir os seus compromissos. Isso pesou e ainda pesa, e eu não mudo a minha forma de pensar. Agora, isto eu sinto que é um peso contra a minha vida. Eu deveria ser gastador, mão aberta, gastar o pouquinho que tenho para que minha vida fosse melhor. Muitos me interpretam de forma diferente.
assim de passagem. Tive uma vida que a pessoa para ter pede a Deus. E Ele nos deu sem pedir. Tive uma situação de rico. Nós éramos lacerdinhas. Pouco tempo depois, esta situação de rico caiu e ficou por situação de pobreza, situação de favela, momentos, eu digo muitas vezes e disse outras tantas, momentos em que Deus desaparece, Nossa Senhora desaparece, o céu se fecha e nós ficamos entregues à nossa própria sorte. Os parentes, os amigos desaparecem. Isso eu vivi. E vi muitas vezes minha mãe, tarde da noite, acordada, chorando, porque estava passando fome e os filhos não tinham o que comer. Parentes, amigos, tudo desaparece. Somente os sirineus da vida, da humanidade, somente eles nos deram. Um homem que teve essa vida, um homem que quando adulto, muitas vezes se acordava preocupado com uma verdadeira imbecilidade, dizendo para mim mesmo, meu Deus, meus filhos morrem amanhã, se eu morrer hoje, eles não terão um pai para ajudá-lo nos momentos difíceis. Nunca tive um brinquedo. E porque nunca tive um brinquedo, eu dei tudo que pude dar aos meus filhos. Mas deixemos isso, vamos para outra coisa. Eu vou dizer isto porque isso nos envaidece e é uma espécie de satisfação que nós damos aos outros. Eu viajei muito, participei de muitos congressos, participei de uma reunião na Faculdade de Odontologia de São Paulo, presente reitor, presente diretor, presente representantes de outros estados do Nordeste, respondendo a um discurso que eu vi dos nortistas se engrandecendo e esquecendo o nortista. Saiu do meu peito um discurso que ainda hoje eu ouço o presidente da reunião de reitores perguntar, e agora quem vai responder o discurso? Graças a Deus teve esse e vários outros. Estudava e viajava, mas trazia os louros. Meus amigos, todos, eu olho assim, são pessoas do meu coração. Amigos, meus amigos, eu estou feliz com a presença de vocês. Quero dizer que desde cedo, como citei inicialmente, eu pensava na espiritualidade, eu pensava em Deus, nesse falso Deus para quem tanto se apela, até que com a idade eu cheguei a essa conclusão. Deus existe, é impossível negar a existência de Deus. Mas não é o Deus
que os homens criaram. Moisés, salvo das águas, criado pelo faraó do Egito, de uma cultura extraordinária, porque judeu de origem, e porque foi educado na corte do faraó, e que visitou todo o Oriente. Moisés, certo momento, ele pensou na criação, em Deus, com aquela mistura de judaísmo e de faraóismo. E criou um Deus, explicou. No meu livro, eu trago todos os problemas tratados na criação, as dúvidas, para mostrar que tudo aquilo é obra da inteligência de Moisés. Pensou numa religião e sabia mesmo que para essa religião ter força e poder, ela devia ter castigo e ter ordem. E concebeu o seguinte: subiu a montanha, ao Monte Sinai, com 2.500 metros de altitude, onde existe gelo permanentemente e neblina. Ele sobe para orar. Diz ele que na neblina ouviu a voz de Deus. Deus falou a Moisés e ele disse: ninguém podia ver Deus, quem visse morreria. Deus ditou os 10 mandamentos. Ele não ouvia, porque não poderia ouvir a voz de Deus, que falava entre trovoadas, porque se ouvisse, também morreria. Depois, Deus entregou a Moisés as 10 tábuas da lei, escritas numa prancha com os dedos de Deus. Depois, aqueles 10 mandamentos que todos nós sabemos. Depois ele levanta-se e vai entregar as tábuas da lei escrita com material divino, com o dedo divino. Está lá na Bíblia. Ouça o linguajar. Você está certo. Volte, me traga 10 tábuas para eu escrever nela os 10 mandamentos. Inicialmente, as tábuas que Deus levou, escritas por ele, foram quebradas, lançadas no chão, desapareceram até hoje. Ele volta com as novas tábuas. Deus escreve os 10 mandamentos. Essa tábua é transportada através do deserto até quando a Babilônia dominou a Palestina. Essas pedras desapareceram. Então, analisemos. Não podia ver Deus, morreria. Porque se ele visse Deus, diria como era Deus. Se era forma humana, forma animal, forma vaporosa, se era grande, pequeno, gordo, bonito. Ninguém sabe nada de Deus.
as 10 tábuas da lei que Deus deu novamente a Moisés, essas 10 tábuas da lei foram transportadas no deserto, a Palestina foi invadida pelos babilônios, essas 10 tábuas desapareceram. Agora, por que desapareceram? Primeiro que ele diria como era Deus. Segundo, todos nós sabemos que pela grafologia se conhece a personalidade das pessoas. Essas desapareceram. Então não há nada, absolutamente nada, que prove que foram dadas as 10 tábuas da lei. Essas 10 tábuas da lei foi ele quem criou. E eu vou analisando todos esses fatos, que não é em face da hora oportuna analisar. Jesus, outra figura extraordinária, a mais extraordinária de todas as figuras humanas apareceram. E não há nada que diga tantinho assim de Jesus. Se ele era alto, se ele era baixo, se ele era louro, se ele era moreno, até se ele era alfabetizado. Não há um documento que prove que Jesus era alfabetizado. Só aquele episódio em que os fariseus levam uma pecadora, ele estava nas margens do lago Genezaré, levaram a Jesus, que estava à margem do lago, disseram-lhe: Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério, manda a lei que ela seja executada, seja morta. Bom, eu estou dizendo isso ligeiramente para você ver o aspecto religioso hoje e que nós precisamos reformar. Nós precisamos estudar todas as religiões e criar. Existem duas ordens, a ordem humana e a ordem divina. A ordem divina, Deus está. A ordem humana é formada pelos homens. Deus não persegue ninguém, não castiga ninguém. Deus é amor, é carinho, é perdão. Cabe aos homens se reunirem, organizar as suas leis, punirem quem não presta, para que a humanidade, o inferno deixe de ser constituído pela humanidade de hoje. Meu filho está dizendo que a coisa vai fechar. O rapaz já quase vai dizer que vai fechar a gente aqui. Eu queria a família Lacerda trancada aqui dentro, mas não para frente, para sempre. Eu disse essas coisas para vocês terem uma ideia do livro. E eu gostaria, eu não combato religião nenhuma, todas as religiões são boas, certo? É preciso domesticar o homem para ele dirigir o seu destino, não transferir para Deus pecado, erros, condenação nenhuma. Deus não tem nada a ver com o que acontece com o homem. O homem é responsável pelo seu destino. Eu gostaria de contar com vocês lá fora, mandando mensagens para nós começarmos um movimento de caráter nacional. Aos 94 anos ainda tem o dom da oratória. Eu convido a todos para o nosso coquetel e a tarde de autógrafos. Muito obrigado a todos. Chega aqui Bebeto tá ali, esse bebê.
Tio Clóvis. Olha a foto. Pode colocar aqui, olha pra foto. Outra. Aí de novo, epa. De novo, aí, alegria, alegria. Isso. Massa. Ok, filha. Bota aí do lado. A cadeira aqui. Obrigada. Nada, filha. Valdemir. Você chamasse TJ? Do lado, escreve só tá para fulano tal. Valdemir Normândia. Tem sim. Próximo. Núbia. Não, é ele. Senhor. Aqui, João. Mude o próximo de trás. Outra pessoa. Romero. Como é receber? Esse é o seu nome? Antônio Fernandes. Esse aqui é cara. E da minha filha, Sofia também. Para cada aí eu levo lá, chega assim, vai. Olha da família que aqui. Vem ali, ó, vizinha ali, ó. Vai ser para Você da Federal? A senhora já Menina, você tem cabelo suado, você não faz ideia Esse aqui é Maria José. Toma todos. Quantos anos? Fica ali junto com Ana. Para a doutora Tânia. Gomes. Obrigada. Marinaldo, são 2 livros dele. Como? Marinaldo. É 2 livros. Maria José e depois Maria Exatamente. Todos os dias agora. Marinaldo e quem mais? Rapaz, eu já tô escorrendo em cima aqui. Obrigado, Zoe.
A gente identificar se também ela pai também. Aí vocês fazem. Felipe. E Clarissa. É, Clarissa. É Felipe, é filho, né? É Felipe. Obrigado, meu amor. Ana Maria recebeu. Vou guardar esse contato e vou divulgar também. Pode deixar. Muito obrigado mais uma vez. E até a presença também. Massa. Titio, fica aí.